Aos 78 anos, Helena conhecia cada ruído daquela casa. O rangido do terceiro degrau da escada, o assobio do vento na janela da cozinha. Cada som era uma memória. Era seu santuário, o castelo que ela e seu falecido marido construíram com uma vida de trabalho. Mas naquele dia, um novo som invadiu seu mundo. A voz fria e calculista de um homem metade da sua idade, explicando como um contrato digital, uma arma que ela nunca entendeu completamente, estava prestes a roubar tudo. Eles contavam com suas lágrimas, contavam com sua confusão, contavam com seu silêncio. O que eles não contavam era que, por baixo da dor e do choque, uma chama se acenderia, uma chama forjada em décadas de luta, que estava prestes a incendiar o mundo deles. O brilho azulado do tablet era a única fonte de luz fria naquela sala de reuniões que, ironicamente, a Vida Serena Tech chamava de Espaço Harmonia. O ar-condicionado zumbia, baixo, um som constante e irritante que parecia amplificar o silêncio desconfortável. Sentada em uma cadeira de couro sintético que estalava a cada mínimo movimento, Helena, aos 78 anos, sentia o peso de cada década de sua vida. Seus ombros, sempre eretos com uma dignidade que o tempo não ousou curvar, estavam um pouco mais tensos que o normal. Seus olhos, que já tinham testemunhado a luta por direitos civis, a chegada do homem à lua e o nascimento de seus netos, estavam fixos no rosto de Ricardo. Ricardo, um homem que não devia ter nem metade da sua idade, exibia o sorriso polido de quem frequentou workshops sobre engajamento com o cliente. Ele deslizou o dedo pela tela, ampliando. Um parágrafo denso, indecifrável. Então, dona Helena, ele começou com uma paciência forçada, quase ofensiva. Como conversamos, a sua assinatura digital no contrato de adesão confirmou o aceite de todos os termos. E aqui, no anexo 8.4b, temos a nossa cláusula de otimização de ativos. É um mecanismo padrão para garantir a sustentabilidade e o valor do nosso ecossistema. Ecossistema. Era assim que ele chamava o lugar que ela aprendeu a chamar de lar. Otimização de ativos. Era esse o eufemismo que ele usava para descrever o roubo legalizado do seu patrimônio. Helena não disse nada. Ela apenas ouvia, a mente trabalhando furiosamente por trás de uma fachada de calma impassível. Ela tinha aprendido há muito tempo que, em situações como essa, o silêncio era uma arma. Deixar o oponente preenchê-lo geralmente revelava suas fraquezas. Ricardo continuou, claramente desconfortável com a falta de reação dela. Basicamente, dona Helena, o sistema inteligente que monitora a comunidade e que a senhora concordou em usar, identificou que com o falecimento do seu marido e a atual configuração do seu patrimônio, a cláusula foi acionada para otimizar. Ele sorriu de novo. A Vida Serena Tech vai, portanto, assumir a propriedade integral do seu imóvel. Conforme o contrato. O ar pareceu ficar mais rarefeito. Helena virou o rosto por um instante, olhando através do vidro da sala para o jardim bem cuidado lá fora. Ela se lembrou do dia em que ela e Samuel, seu falecido marido, visitaram o local pela primeira vez. As promessas de segurança, de comunidade, de um descanso dourado. Todas mentiras embrulhadas em tecnologia e marketing. O que eles estavam vendendo, na verdade, era uma armadilha sofisticada. E eles, como tantos outros de sua geração, tinham caído nela. Seu lar não era apenas tijolo e argamassa. Eram as risadas de Samuel na cozinha, as marcas de altura dos netos na porta, o lugar onde ela se sentou e chorou por semanas após o funeral dele. Um ativo a ser otimizado. A bile subiu em sua garganta. Compreendo que seja muita informação para processar, disse Ricardo, adotando um tom paternalista. Mas a boa notícia é que temos uma equipe de transição para ajudá-la a encontrar uma nova moradia.
A senhora tem 30 dias para desocupar a propriedade. Foi então que Helena se virou de volta para ele. O brilho do tablet refletia em seus óculos, escondendo seus olhos por um momento. Ela ajeitou a postura na cadeira, o couro estalando uma última vez. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era passivo, era pesado, denso, carregado de uma energia que fez Ricardo se mexer desconfortavelmente. Senhor Ricardo, ela disse, e sua voz, embora suave, cortou o zumbido do ar-condicionado como uma faca. O senhor cometeu um erro. Ricardo piscou. Desculpe? Um erro de cálculo, continuou Helena, olhando-o diretamente nos olhos, sem o filtro dos óculos. O senhor olhou para os seus dados, para os seus algoritmos. O senhor viu minha idade, minha cor, meu estado civil. E o senhor viu um alvo fácil, uma estatística, um ativo a ser otimizado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras dele ecoarem e volta com um novo peso. O senhor não faz ideia de com quem está falando, mas eu lhe garanto, o senhor vai descobrir. Helena se levantou da cadeira de couro sintético, o movimento lento e deliberado. Ela não deu a Ricardo uma segunda olhada. Deixou-o em seu silêncio atordoado, mergulhado na própria arrogância que agora parecia ter rachaduras. Enquanto caminhava pelos corredores estéreis da vida Serena Tech, cada passo ecoava a declaração de guerra que ela acabara de fazer. A adrenalina da confrontação mascarava o frio que começava a se instalar em seu estômago. Uma coisa era desafiar um executivo presunçoso. Outra, completamente diferente, era derrubar a gigantesca e impessoal corporação que ele representava. A porta de seu apartamento se fechou atrás dela com um clique suave, mas em sua mente soou como o ferrolho de uma cela. No dia seguinte, ela estava sentada em frente ao Dr. Nunes, o advogado da família, há mais de 20 anos. O escritório dele era o oposto da vida Serena Tech. Pilhas de papel amarelado, o cheiro de café forte e livros de direito com as lombadas gastas. Ele era um bom homem, um lutador, mas seu rosto estava sombrio enquanto ele rolava pelas páginas intermináveis do contrato no monitor de seu computador. Ele suspirou, um som cansado de quem já tinha visto aquela história antes. Helena, ele disse, tirando os óculos e esfregando os olhos. Isso é uma obra-prima da engenharia jurídica predatória. Ele gesticulou para a tela. É um contrato de adesão. Você não negocia os termos, você apenas aceita. Cada vez que você usou o portal de serviços, cada eu concordo que clicou sem ler, você estava reafirmando sua submissão a isso. Ele apontou para uma seção específica. E aqui está a pior parte. Cláusula de arbitragem compulsória. Você abriu mão do seu direito de processá-los em um tribunal público. Qualquer disputa tem que ir para um árbitro privado, geralmente escolhido de uma lista que favorece a corporação. Eles construíram uma fortaleza digital, Helena. Cada linha de código, cada parágrafo é um tijolo no muro. O frio no estômago de Helena se transformou em uma pedra de gelo. A confiança que ela sentira ao enfrentar Ricardo começou a se dissipar, substituída pela dura realidade da lei. Não era uma luta de Davi contra Golias. Era uma luta de Davi contra a montanha inteira. Naquela noite, ela ligou para sua filha, Marta. A voz de Marta no telefone era uma mistura de fúria e pânico. Mãe, isso é roubo, é criminoso. Como eles podem simplesmente criar as próprias leis? A indignação da filha era um eco dos próprios sentimentos de Helena. Mas ouvir a angústia em sua voz tornava tudo mais pesado. E se eles te colocarem na rua? Para onde você vai? Mãe, eu estou com tanto medo. Marta, querida, respire fundo, disse Helena, a voz mais calma do que se sentia. Nós vamos encontrar um caminho, eu prometo. Mas enquanto desligava o telefone, a promessa soou vazia em seus próprios ouvidos.
O peso da proteção de sua família, de não ser um fardo, era esmagador. Mais tarde, sozinha na quietude de sua sala, Helena pegou seu próprio tablet. Com os dedos trêmulos, ela abriu o arquivo do contrato. Centenas de páginas de um jargão legal impenetrável rolaram por seus olhos. As palavras do advogado ecoavam em sua mente. Fortaleza digital. Ela se sentiu exatamente como eles queriam que ela se sentisse. Pequena, impotente, uma senhora idosa confusa diante de um sistema que ela não conseguia compreender. A guerreira que havia enfrentado Ricardo naquela sala de reuniões havia desaparecido, dando lugar a uma mulher que encarava a face fria e desumana do algoritmo. A batalha parecia perdida antes mesmo de começar. A questão não era mais como lutar, mas se ainda restava alguma esperança pela qual valesse a pena lutar. A noite avançava, e a única companhia de Helena era o brilho fantasmagórico do tablet. As centenas de páginas do contrato digital pareciam zombar dela, um monumento à sua própria impotência. Cada cláusula era um tijolo na muralha, cada anexo uma barra em sua prisão. O desespero era uma coisa física, um peso em seu peito que tornava a respiração difícil. Ela se sentiu exatamente como eles queriam. Uma senhora negra, idosa e sozinha, engolida por um sistema projetado para esmagá-la. Por um momento fugaz, a rendição pareceu a única opção lógica. Talvez fosse mais fácil apenas empacotar as memórias, aceitar a humilhação e desaparecer silenciosamente. Ela fechou os olhos, cansada, e a escuridão foi preenchida por uma lembrança. Ela estava de volta em seu antigo escritório no Arquivo Nacional, décadas mais jovem, cercada pelo cheiro de papel antigo e poeira. Ela estava frustrada, quase às lágrimas, diante de uma pilha de documentos desorganizados de um caso de corrupção governamental que parecia impossível de decifrar. Seu chefe na época, um homem severo e brilhante, chamado Sr. Abernathy, parou ao lado de sua mesa. Ele não disse uma palavra de consolo. Em vez disso, ele bateu o dedo indicador em uma única folha. Helena, ele disse, com sua voz grave, você está tentando lutar contra a enchente com um balde. Você está lendo o que eles querem que você leia. Pare de ler o texto. Ele fez uma pausa, garantindo que ela estivesse prestando atenção. Comece a ler a estrutura. Quem criou este sistema? Por quê? Onde as costuras estão? Onde a tinta é mais fraca? Um arquivo não é apenas o que ele contém, é também o que ele omite, o que ele esconde em plena vista. Encontre os erros humanos, Helena, pois todo sistema, não importa quão perfeito, é criado por humanos falíveis. Os olhos de Helena se abriram de repente. O ar em seus pulmões pareceu retornar. Ela olhou para o tablet não mais com medo, mas com uma nova e gelada clareza. O Sr. Abernathy estava certo. Ela estava tentando lutar como uma advogada em um campo de batalha legal que ela não entendia. Mas o Dr. Nunes estava errado sobre uma coisa. Aquilo não era uma fortaleza digital. Era um arquivo mal feito, arrogante, projetado por homens gananciosos que certamente haviam deixado rastros. Eles haviam construído um sistema para esconder a verdade, e ela, Helena, havia passado 40 anos de sua vida fazendo exatamente o oposto, trazendo a verdade à luz a partir de sistemas projetados para escondê-la. A névoa de desespero se dissipou, substituída pelo foco nítido de um propósito. Esta não era a praia de um advogado. Este era o seu território. Lentamente ela se levantou e foi até um antigo baú de madeira no canto da sala. Abriu-o e o cheiro de cedro e papel encheu o ar. De dentro, ela retirou seus velhos instrumentos de trabalho, ferramentas que não tocava há anos. Não eram armas, mas para ela eram mais poderosas. Cadernos de capa dura, canetas de 4 cores, preto para fatos, azul para conexões, verde para perguntas, vermelho para inconsistências. Pequenos blocos de notas adesivas,
uma régua de metal. Ela voltou para a mesa da sala de jantar e metodicamente organizou suas ferramentas, criando sua antiga estação de trabalho. Era um ritual, uma forma de invocar a mulher que ela fora. A arquivista-chefe, a caçadora de agulhas em palheiros. Ela ligou o abajur, criando um círculo de luz quente em meio à escuridão. Por fim, ela pegou o tablet novamente. O dispositivo não era mais um símbolo de sua opressão. Era o documento zero, a primeira peça de um quebra-cabeça, onde ela iria desmontar, peça por peça. O sorriso de escárnio de Ricardo voltou à sua mente e um fogo lento e controlado começou a queimar dentro dela. Eles a haviam humilhado e a encurralado. Agora, a arquivista iria começar a catalogar os pecados deles. O erro não está apenas no contrato. Ela sussurrou para a sala silenciosa. O erro está na empresa, e todo erro deixa um rastro. A rotina de Helena mudou. O luto e a incerteza que a assombravam deram lugar a uma disciplina férrea, uma rotina que lembrava seus dias no Arquivo Nacional. Todas as manhãs, às 9 em ponto, ela saía de seu apartamento com uma sacola de lona. Para os vizinhos que a cumprimentavam, no corredor, ela era apenas a dona Helena, a viúva simpática que provavelmente ia para o clube do livro ou para a aula de hidroginástica. Mal sabiam eles que, dentro daquela sacola, ao lado de uma garrafa de água e um lanche, estavam os cadernos e as canetas coloridas que se tornaram seu arsenal. Ela era uma agente disfarçada em território inimigo, e seu campo de operações era a biblioteca do Centro Comunitário da Vida Serena Tech. Era uma ironia deliciosa usar a internet de alta velocidade e os computadores modernos que eles tanto se gabavam de fornecer para arquitetar a ruína deles. Sentada em um canto discreto, com a tela do computador virada para a parede, ela começou a cavar. Sua primeira parada não foram os registros corporativos, mas os sussurros digitais dos que vieram antes dela. Ela mergulhou em fóruns online para idosos, grupos de apoio para famílias enlutadas e sites de reclamações de consumidores. As histórias eram de partir o coração, todas com uma semelhança assustadora. Um filho distante lamentando como o apartamento de seu pai fora absorvido pela administração dias após sua morte. Uma sobrinha confusa com a papelada incompreensível que liquidou a herança de sua tia. Com a paciência de uma historiadora, Helena não lia apenas as histórias, ela as catalogava. Em seu caderno, com a caneta preta, ela anotava nomes, datas, números de apartamentos e os detalhes de cada tragédia. Com a caneta verde, ela listava as perguntas. Por que a avaliação do imóvel foi tão baixa? A família foi notificada sobre a cláusula 8.4b. O caderno rapidamente se encheu com o eco da dor de dezenas de famílias. O passo seguinte foi cruzar essa dor com os fatos frios. Ela mergulhou nos arquivos públicos do cartório de registros de imóveis da cidade, um processo lento e burocrático que a maioria das pessoas abandonaria em 1 hora. Para Helena, era um território familiar. Ela rastreou cada apartamento que havia listado, confirmando as datas de transferência de propriedade para a Vida Serena Tech. Em seguida, ela abriu outra janela no navegador, a seção de relações com investidores no site da empresa. Ali, em meio a relatórios, anuais repletos de jargões e comunicados de imprensa otimistas, ela começou a procurar as costuras que seu velho chefe, Sr. Abernathy, mencionara. Durante dias, o trabalho foi um nevoeiro de dados, nomes, datas, valores, percentuais. Mas então, na terceira xícara de chá de camomila em uma tarde chuvosa de quarta-feira, ela encontrou o primeiro fio solto. O nome de um senhor, Sr. Ito, mencionado em um fórum, teve seu apartamento transferido para a empresa em 12 de abril de 2023. Em seu caderno, ela desenhou uma linha com a caneta azul, conectando o nome à data.
Em seguida, ela vasculhou os comunicados de imprensa daquele período. Em 3 de maio de 2023, menos de um mês depois, a Vida Serena Tech anunciou com grande alarde uma nova parceria com um clube de golfe de luxo. Um projeto que valorizaria enormemente as propriedades da ala sul, exatamente onde ficava o apartamento do Sr. Ito. O coração de Helena acelerou. Coincidência? Ela pegou outro nome da sua lista. Dona Elvira. Apartamento transferido em 7 de setembro de 2024. Anúncio da construção de uma nova ala médica de última geração, adjacente à propriedade dela, em 1 de outubro de 2024. Outra linha azul foi desenhada em seu caderno, e outra, e mais outra. O padrão que emergiu na página era claro, metódico e cruel. Não era aleatório, era uma estratégia. A empresa usava informações privilegiadas sobre seus próprios projetos de expansão para identificar e adquirir propriedades de residentes vulneráveis por uma fração do seu valor futuro. Eles não estavam apenas aplicando uma cláusula, estavam caçando. O que antes era uma suspeita, agora tomava a forma de uma conspiração fria e calculista. Helena olhou para seu caderno, para as linhas azuis que conectavam a dor humana à ganância corporativa. Ela ainda não tinha a prova irrefutável, a confissão, mas agora, pela primeira vez, ela tinha um mapa do tesouro sombrio deles. E ela sabia exatamente onde continuar cavando. O caderno de Helena já não era apenas um registro de fraude, estava se tornando um obituário. As linhas azuis que conectavam as datas das transações imobiliárias aos anúncios da empresa formavam uma teia inegável de ganância corporativa. Ela provara para si mesma o porquê. Mas uma pergunta, a mais importante de todas para uma arquivista, continuava a assombrá-la. O como? Como a Vida Serena Tech conseguia prever com tanta precisão o momento de agir? A perfeição da cronometragem era quase sobrenatural. O mercado imobiliário tem flutuações, mas a mortalidade humana, embora inevitável, não costuma seguir o calendário de projetos de uma corporação. Seu instinto, afiado por 40 anos, decifrando os segredos contidos em documentos, dizia que a resposta não estava nos relatórios financeiros. A resposta estava nas pessoas. Com um novo senso de urgência, ela voltou aos fóruns online. Mas desta vez, sua busca era diferente. Ela não estava mais procurando por palavras como contrato ou cláusula. Ela estava procurando por médico, remédio, enfermeira, sintomas. Ela releu cada postagem triste, cada lamento de um familiar, mas agora com os olhos de uma investigadora forense. Com sua caneta vermelha, a cor para inconsistências, ela começou a sublinhar. Post sobre o Sr. Ito. Ele parecia bem, mas na última semana mudaram a medicação dele para o coração. Disseram que era uma versão mais moderna. Outro sobre Dona Elvira. Ela se queixou de tonturas por dias, mas a enfermeira-chefe disse que era apenas a pressão e que ela deveria descansar mais. Um terceiro, um quarto, um quinto. Um padrão fantasmagórico começou a emergir das entrelinhas da tragédia. Dos 17 nomes em sua lista, 12 tinham menções de pequenas alterações em seus cuidados médicos ou sintomas que foram minimizados pela equipe da Vida Serena Tech em suas semanas finais. Um arrepio percorreu a espinha de Helena, um frio que nada tinha a ver com o ar-condicionado da biblioteca. Ela se lembrou de um dos principais pontos de venda do condomínio, o sistema de bem-estar Serenity Care. Cada residente usava uma pulseira inteligente que monitorava os sinais vitais 24 horas por dia. Havia sensores de movimento nos apartamentos. Um aplicativo onde eles registravam suas refeições e humor. Na época, parecera um avanço, um conforto.
Agora, ela via o sistema pelo que ele realmente era, uma máquina de vigilância e coleta de dados sem precedentes. Eles não precisavam adivinhar quem estava vulnerável. Eles sabiam, eles tinham os dados. Eles sabiam quem estava dormindo mal, cuja pressão arterial estava instável, cujo ritmo cardíaco estava irregular. Eles não estavam apenas prevendo o mercado, eles estavam prevendo a mortalidade com uma precisão assustadora. A cláusula de otimização de ativos não era acionada por uma mudança no mercado imobiliário, era acionada por uma mudança nos sinais vitais de um residente. Helena sentiu o estômago revirar. Aquilo era monstruoso. A exploração da informação mais íntima de uma pessoa, sua saúde, para ganho financeiro. Mas então, um pensamento ainda mais sombrio, mais terrível, se formou em sua mente. E se eles não estivessem apenas monitorando, e as mudanças de medicação, os sintomas ignorados, seria possível que eles estivessem sutilmente acelerando o inevitável, empurrando os residentes mais vulneráveis para mais perto do limite, justamente quando a oportunidade de otimizar um ativo era mais lucrativa. Ela fechou o laptop abruptamente, as mãos tremendo. O que começara como uma luta por sua casa havia se transformado em algo saído de um pesadelo. Ela estava lidando com pessoas que não viam os residentes como clientes, mas como colheitas a serem ceifadas no momento certo. O prazo de 30 dias para seu despejo agora parecia menos uma formalidade legal e mais uma ameaça velada. Enquanto arrumava suas coisas, viu uma das enfermeiras do condomínio passar pelo corredor da biblioteca, oferecendo-lhe um sorriso simpático. O mesmo sorriso que talvez ela tivesse oferecido a Dona Elvira. Pela primeira vez, Helena não se sentiu apenas injustiçada. Ela se sentiu em perigo. O medo é um animal estranho. Por 2 dias, ele roeu as bordas da coragem de Helena, sussurrando cautela, pintando cenários de perigo. Ela mal dormiu. Cada rangido do chão, cada notificação em seu tablet, parecia uma ameaça. Mas o medo, quando confrontado por um propósito maior, pode se transformar em outra coisa: combustível. Olhando para a lista dos 17 nomes em seu caderno, ela sabia que não podia recuar. O silêncio seria cumplicidade. Ela não era uma advogada, não era uma policial, mas era uma testemunha. E uma arquivista, acima de tudo, tem o dever de não deixar que a verdade seja enterrada. Com uma determinação que selou todas as suas dúvidas, ela pegou o telefone e solicitou uma nova reunião com Ricardo, mencionando que tinha informações pertinentes sobre seu contrato. Ela entrou no Espaço Harmonia pela 2ª vez, mas a dinâmica era completamente diferente. A mulher que entrara ali semanas antes era uma vítima confusa. A mulher que entrava agora era uma caçadora. Desta vez, Ricardo não estava sozinho. Ao lado dele, sentava-se um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um terno que provavelmente custava mais do que a aposentadoria de Helena. Seus olhos eram frios, calculistas e desprovidos de qualquer emoção. Ele foi apresentado como Dr. Arantes, o conselheiro jurídico-chefe da Vida Serena Tech, o Tubarão Mor. Dona Helena, começou Arantes, com uma voz suave como seda, mas com a firmeza do aço. Ricardo me informou que a senhora desejava discutir algumas preocupações. Estamos aqui para ouvir. Helena não se intimidou. Ela abriu sua sacola de lona e, em vez de um arsenal de papéis, tirou um único caderno de capa dura. Abriu-o em uma página marcada, onde havia desenhado uma linha do tempo clara e concisa. Com a calma de uma professora apresentando uma tese, ela expôs o padrão. Ela não usou palavras como conspiração ou assassinato. Ela usou a linguagem dos arquivos, anomalias, inconsistências, correlações estatisticamente improváveis. Ela listou 5 dos 17 casos, conectando a data da aquisição da propriedade, a data do anúncio de valorização da empresa e as
alterações no protocolo de bem-estar do residente nas semanas anteriores. Ela falou por 10 minutos ininterruptos. Ricardo estava pálido, mexendo-se na cadeira. Dr. Arantes, no entanto, permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados sobre a mesa, ouvindo com uma expressão de interesse, polido como um biólogo observando um inseto peculiar. Quando Helena terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. Dr. Arantes pigarreou suavemente. Ele não olhou para o caderno dela. Impressionante, ele disse, a palavra soando como um insulto. Um trabalho de pesquisa verdadeiramente criativo. Ele se inclinou para a frente. Dona Helena, a senhora tem uma imaginação fértil. A Vida Serena Tech é uma empresa de ponta, mas não controlamos os caprichos do mercado imobiliário, nem, infelizmente, a fragilidade da vida humana. Ele sorriu, um gesto sem calor. O que a senhora está apresentando é uma série de coincidências trágicas, unidas por uma narrativa que francamente beira a fantasia. Eu poderia até chamar de calúnia. Ricardo, encorajado pelo advogado, encontrou sua voz. Estamos genuinamente preocupados com seu bem-estar, dona Helena. O estresse desta situação toda talvez esteja afetando sua percepção. A humilhação foi como um tapa, senil, fantasiosa, confusa. Eles não estavam apenas negando os fatos, estavam tentando apagar a sanidade dela, usando sua idade e sua identidade como armas contra ela. Naquele instante, algo dentro de Helena mudou. O medo que ela sentira nos últimos dias evaporou, substituído por uma fúria fria e cristalina. A luta não era mais apenas pelos 17 nomes ou pela sua casa. Agora era pessoal. Eles haviam cruzado a linha final. Ela se levantou lentamente, fechou seu caderno e o colocou de volta na sacola. Não disse uma palavra de despedida. Apenas lançou um último olhar para os dois homens. Um olhar que não continha súplica ou raiva, mas uma promessa. Enquanto caminhava para fora, as palavras deles ecoavam em sua mente. Fantasia, coincidência, imaginação. Eles lhe deram as armas de que precisava. Eles a subestimaram, de forma tão completa, tão arrogante, que se sentiam invencíveis. E essa, ela sabia, era a fraqueza de todo o império. Eles a haviam humilhado, sim, mas também a haviam libertado de qualquer hesitação. A busca por um acordo estava encerrada. A caça à prova irrefutável havia acabado de começar. Helena fechou a porta de seu apartamento e o som do clique pareceu selar uma decisão. A humilhação na sala de reuniões não a quebrara. Pelo contrário, havia forjado seu propósito em aço. A raiva que sentia era fria, precisa e perigosamente focada. Eles a chamaram de senil, de fantasiosa. Eles tentaram desqualificá-la para não ter que enfrentar a verdade. Agora, ela não lhes daria mais padrões circunstanciais para negar. Ela lhes daria um fato primário, uma fonte irrefutável. Ela lhes daria a própria voz deles, condenando-os. A questão era: onde encontrá-la? Por dias, a caçada pareceu inútil. Ela voltou ao seu posto na biblioteca, mas sua abordagem mudou. Ela não estava mais olhando para fora, para os registros públicos e fóruns. Ela estava olhando para dentro, para a própria estrutura digital da Vida Serena Tech. Ela passou horas navegando pelo portal de residentes, uma fachada brilhante de fotos de idosos sorridentes, menus de restaurantes e agendas de atividades. Cada clique a levava a um beco sem saída de marketing bem polido. Era uma fortaleza digital, como o Dr. Nunes dissera, mas Helena sabia, por experiência, que toda fortaleza tem um postigo esquecido, uma falha na construção. Sua mente de arquivista trabalhava incansavelmente. Ela não via um site, via camadas de informação construídas ao longo do tempo. Um sistema novo e moderno, construído sobre as fundações de um mais antigo e provavelmente mais confuso. Ela se lembrou de como,
No Arquivo Nacional, as caixas mais importantes eram frequentemente encontradas em porões úmidos, rotuladas incorretamente, esquecidas por uma geração de administradores que só se importavam com o que estava visível. A arrogância corporativa, ela sabia, era preguiçosa. Eles se concentrariam em proteger a porta da frente, esquecendo-se das janelas do porão. Foi essa linha de pensamento que a levou a ignorar os botões grandes e coloridos e a focar no rodapé da página do portal. Lá, em uma fonte minúscula, quase ilegível, projetada para ser ignorada, entre os links de política de privacidade e termos de serviço, ela o encontrou. 4 palavras que fizeram seu coração dar um salto. Acesso ao arquivo de mídia. Legado. Legado. A palavra mais doce para uma arquivista. Era o eufemismo corporativo para velho, esquecido e provavelmente inseguro. Com o pulso acelerando, ela clicou. A interface moderna e limpa do portal desapareceu, substituída por uma lista de arquivos rudimentar, de um azul e branco que gritava Internet do início dos anos 2000. Era um fantasma digital, um cemitério de dados que a equipe de TI provavelmente nem sabia que ainda estava online. Era uma bagunça de pastas com nomes como Fotos Festa Natal 2016 e brochuras antigas. Um labirinto, mas Helena era mestre em labirintos. Com uma paciência metódica, ela começou a abrir pasta por pasta. Nada além de marketing datado, mas sua intuição, a mesma que a servira por 40 anos, dizia que ela estava perto. Então, ela viu uma pasta que não se encaixava no padrão. O nome era quase banal, mas completamente fora de lugar. WS interno, workshop interno. O coração de Helena martelava contra suas costelas. Não havia senha. Não havia aviso de acesso restrito. Um erro colossal, nascido da arrogância e do esquecimento. Ela clicou. Dentro, um único arquivo de vídeo. O nome fez um arrepio percorrer sua espinha. Treinamento legado.mp4. Ela olhou ao redor na biblioteca silenciosa. A senhora Gable, do apartamento 3B, cochilava sobre um romance. 2 homens jogavam xadrez perto da janela. Ninguém tinha ideia de que, naquele canto discreto, uma bomba atômica estava prestes a ser descoberta. Com o dedo trêmulo, ela moveu o cursor e clicou 2 vezes. A tela ficou preta por um instante. Então, uma imagem se formou. Era o rosto do fundador da Vida Serenatech, sorrindo de forma paternal para a câmera, em uma sala de reuniões antiga. Senhores, ele começou a dizer, bem-vindos ao treinamento de otimização de ativos. O que vou lhes ensinar hoje nunca deve sair desta sala. Helena prendeu a respiração. A caçada havia terminado. Ela não tinha encontrado uma agulha no palheiro. Ela tinha encontrado a confissão do próprio diabo. O dia da audiência de despejo chegou com um céu cinzento e uma chuva fina, como se o próprio mundo estivesse de luto pela justiça. A sala do tribunal era exatamente como Helena imaginara, impessoal, com móveis de madeira escura arranhados e um cheiro de poeira e ansiedade. Ela sentou-se sozinha, em um dos bancos duros, a sacola de lona contendo o pendrive, com o vídeo repousando em seu colo como um peso sagrado. Do outro lado, Dr. Arantes e Ricardo conversavam em voz baixa, exalando a confiança casual de quem considera o resultado uma mera formalidade. Dr. Arantes ajeitou sua gravata de seda, lançando a Helena um olhar que era uma mistura de pena e desprezo. Ele a via como o último obstáculo irritante antes do café do meio-dia. A juíza, uma mulher de aparência severa e cansada, chamada Sra. Evans, entrou e a sessão começou. Dr. Arantes foi o primeiro a falar. Sua apresentação foi um espetáculo de eficiência legal. Ele exibiu o contrato digital nos monitores do tribunal,
Destacou as assinaturas eletrônicas de Helena e citou as cláusulas relevantes com uma fluidez que beirava a arrogância. Ele concluiu em menos de 10 minutos. Meritíssima, os fatos são claros e incontestáveis. O contrato é legal. A cláusula foi acionada. Lamentamos a situação da senhora Helena, mas a Vida Serena Tech está simplesmente exercendo seus direitos contratuais. A juíza Evans olhou para Helena por cima dos óculos. Senhora Helena, a senhora tem algo a dizer em sua defesa? O coração de Helena batia forte, mas sua voz saiu firme. Sim, meritíssima. Ela se levantou, cada movimento medido e digno. Eu não vou contestar a legalidade da minha assinatura. Eu quero, no entanto, apresentar uma breve peça de evidência que, acredito, é fundamental para entender o espírito e a intenção por trás do contrato que assinei. Dr. Arantes levantou-se num pulo. Objeção. A intenção é irrelevante. O texto do contrato é o que importa. Que tipo de evidência, Sra. Helena? Perguntou. A juíza, a curiosidade sobrepujando o tédio em seu rosto. É um vídeo curto, meritíssima. Um material de treinamento interno da própria Vida Serena Tech que encontrei em seus arquivos públicos. Acredito que ele ilustra perfeitamente a cultura corporativa da empresa, respondeu Helena, escolhendo suas palavras com o cuidado de uma arquivista. A juíza Evans hesitou, olhando de Arantes para Helena. Talvez tenha sido a dignidade inabalável de Helena, ou talvez um lampejo de intuição, mas ela bateu o martelo de leve. A objeção é negada. Estou curiosa, vou permitir. Mostre-nos o vídeo. O sorriso de Arantes vacilou. Ele se sentou, sussurrando para Ricardo. É só um vídeo promocional, idiota. Deixe a velhinha ter seu momento. Helena entregou o pendrive ao escrivão. Um momento depois, o rosto paternal e sorridente do falecido fundador da Vida Serena Tech preencheu os monitores do tribunal. A qualidade era um pouco granulada, o áudio ligeiramente abafado, o que só aumentava a sensação de se estar vendo algo proibido. Senhores, começou o fundador no vídeo, bem-vindos ao treinamento de otimização de ativos. O que vou lhes ensinar hoje nunca deve sair desta sala. Arantes congelou. O sorriso em seu rosto se desfez como gesso rachando. O fundador continuou, sua voz cheia de uma convicção sinistra. Nosso cliente ideal é o que chamamos de ativo terminal isolado. Idosos com patrimônio, especialmente aqueles de comunidades menos engajadas juridicamente. O nosso sistema de contrato inteligente e o monitoramento de bem-estar são projetados para identificar esses alvos com precisão. A juíza Evans se inclinou para a frente, os olhos arregalados fixos na tela. A cláusula 8.4b é a nossa ferramenta de ouro. Com os dados de saúde, não apenas prevemos, mas podemos gerenciar a janela de oportunidade para garantir que a transição do ativo para a empresa seja otimizada. O vídeo terminou. Por 10 segundos inteiros, o único som na sala do tribunal foi o zumbido de uma lâmpada fluorescente. Era um silêncio absoluto, ensurdecedor. Dr. Arantes estava com a boca ligeiramente aberta, o rosto pálido como cera. Ricardo olhava para a tela vazia como se tivesse visto um fantasma, o suor brilhando em sua testa. A juíza Evans lentamente tirou os óculos, colocou-os na mesa e olhou para os dois homens. Sua expressão não era mais de tédio ou curiosidade, era de fúria glacial. A bomba havia explodido e o mundo deles havia acabado de virar cinzas. O silêncio na sala do tribunal durou exatamente 12 segundos. Helena contou. Foram 12 segundos em que o universo pareceu prender a respiração, o eco das palavras do fundador ainda pairando no ar como um veneno. Então, a juíza Evans colocou os óculos de volta e o olhar em seu rosto era o de quem tinha acabado de testemunhar a mais pura e calculada maldade. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio e sua voz, agora desprovida de qualquer cansaço, era como o estalar de um chicote. Dr. Arantes,
ela disse, e o nome dele soou como uma acusação. O senhor teve a audácia de vir à minha corte, apresentar um contrato fraudulento como base para despejar esta senhora, sabendo que sua empresa opera sob uma premissa de extorsão. E Deus nos perdoe, algo potencialmente muito pior. Arantes abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua carreira de décadas, sua reputação impecável, sua aura de invencibilidade, tudo se desintegrou naqueles 12 segundos. O pedido de despejo, continuou a juíza, cada palavra um golpe de martelo, está negado, com extremo prejuízo, o que significa que este assunto nunca mais poderá ser trazido a este ou a qualquer outro tribunal. Este vídeo será lacrado como evidência da corte. E pode ter certeza, doutor, Arantes, que a primeira ligação que farei ao sair desta sala será para o gabinete do Ministério Público Federal. O senhor e seus clientes têm um encontro iminente com a Polícia Federal. Ricardo, ao lado do advogado, começou a tremer, incontrolavelmente, o rosto com a cor de papel de parede velho. Ele tentou juntar seus papéis, as mãos tão trêmulas que os derrubou no chão. A juíza o fuzilou com o olhar. E o senhor, rapaz, sugiro que não vá muito longe. Enquanto o mundo de Arantes e Ricardo implodia, uma jovem no fundo da sala, que ninguém havia notado, já estava de pé e se movia silenciosamente para a porta. Era uma repórter freelancer de um portal de notícias online, cobrindo o que ela achava que seria uma matéria entediante sobre a crise imobiliária. Em vez disso, ela tropeçou na história do ano. Antes mesmo que a sessão fosse oficialmente encerrada, seus dedos voavam sobre a tela do celular, enviando uma mensagem urgente para seu editor. Tem uma bomba gigante, segura a primeira página. A história não vazou, ela explodiu. Naquela noite, o treinamento legado.mp4 era o vídeo mais assistido do país. No dia seguinte, o caos era total. O Ciptapturzi. Telejornais matinais lideravam com o escândalo da Vida Serena Tech. As ações da empresa, negociadas na Bolsa de Valores, despencaram 90% na primeira hora de negociação, antes de terem suas operações suspensas. A manchete de um jornal estampava: o ecossistema e predatório, como gigante da tecnologia para idosos, caçava seus clientes. As consequências foram uma cascata implacável. O CEO e todo o conselho de administração renunciaram em desgraça. Vans da Polícia Federal foram filmadas estacionadas em frente à sede corporativa reluzente, com agentes carregando caixas e computadores. Famílias das 17 vítimas da lista de Helena e dezenas de outras começaram a se apresentar, formando uma ação coletiva multibilionária. O império construído sobre a vulnerabilidade e o vidro estava se estilhaçando em tempo real para o mundo inteiro assistir. E Helena, ela assistiu a tudo do sofá de seu apartamento, o apartamento que agora era inquestionavelmente seu. O telefone não parava de tocar, repórteres, advogados, programas de TV, sua filha Marta, chorando de alívio e orgulho. Mas Helena deixou tocar. Ela caminhou até a sua improvisada estação de trabalho e olhou para o caderno aberto na linha do tempo que ela havia criado. Tantos nomes, tantas histórias. Ela pegou a caneta, preta e, ao lado da lista dos 17 nomes, escreveu uma única palavra: justiça. Não havia um sorriso de triunfo em seu rosto. Havia apenas a calma solene da missão cumprida. Ela olhou para a foto de Samuel na estante, o sorriso dele parecendo um pouco mais brilhante hoje. A guerra havia acabado, a fortaleza de vidro havia caído, e a arquivista, em silêncio, podia finalmente começar a arquivar aquela vitória dolorosa, mas necessária. 3 anos se passaram. A chuva, fina daquele dia no tribunal, deu lugar a um sol que agora entrava pelas janelas do apartamento de Helena, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. O apartamento era o mesmo, mas a atmosfera era completamente diferente. Não. Havia mais a sombra da ameaça, o frio da incerteza.
Havia paz. Uma paz conquistada com a precisão de uma arquivista e a coragem de uma leoa. A vida Serena Tech já não existia. Tornara-se um verbete sombrio na história corporativa, um exemplo ensinado em faculdades de direito sobre o perigo da arrogância e da ganância. Helena nunca quis os holofotes, mas a história dela era grande demais para permanecer nas sombras. Ela foi convidada a depor em comissões no Congresso e lá, diante de políticos e advogados poderosos, ela fez o que fazia de melhor. Com seus cadernos e sua linha do tempo impecável, ela não fez um discurso emocional. Ela apresentou um arquivo claro, metódico e irrefutável sobre como a tecnologia, sem supervisão e sem humanidade, poderia ser usada como uma arma contra os mais vulneráveis. Sua calma e sua clareza foram tão impactantes que deram origem a um movimento. E esse movimento resultou em uma nova legislação federal, sancionada no ano anterior. A lei foi apelidada pela imprensa de Lei Helena. Ela exigia transparência radical em contratos digitais para cidadãos com mais de 65 anos, criava um órgão de fiscalização para tecnologias de monitoramento de bem-estar e estabelecia penas criminais severas para a exploração de dados de saúde de idosos. A vitória de Helena não foi apenas ter salvado sua casa, foi ter construído uma muralha legal para proteger milhões de outras. Os executivos da antiga empresa, incluindo Ricardo e Dr. Arantes, receberam longas sentenças de prisão por fraude e formação de quadrilha. Os ativos da corporação falida foram liquidados para pagar uma indenização recorde em uma ação coletiva, movida pelas famílias das 17 vítimas, originais da lista de Helena e de muitas outras que surgiram depois. A justiça, embora tardia para alguns, fora completa. Hoje, a mesa da sala de jantar de Helena continua sendo sua estação de trabalho, mas em vez de investigar uma conspiração, ela responde a e-mails de outros idosos que buscam conselhos, ajuda a ONGs que lutam por direitos digitais e ocasionalmente dá palestras para jovens estudantes de direito. Ela lhes ensina que a lei não está apenas nos livros, mas na vigilância constante dos cidadãos comuns. Ela se tornara relutantemente um ícone, a prova viva de que a sabedoria e a experiência são mais poderosas do que qualquer algoritmo. A história de Helena nos ensina que nunca se deve subestimar os silenciosos, os metódicos, aqueles que a sociedade apressada decide rotular como ultrapassados. Ela nos mostra que, em um mundo de fortalezas digitais e letras miúdas, a mente mais afiada ainda é a melhor ferramenta, e que um único indivíduo armado com a verdade e uma determinação inabalável pode de fato derrubar um império. O tom do narrador muda, falando diretamente com a audiência. Se você acredita que a coragem não tem idade e que a justiça pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para que mais histórias incríveis como a de Dona Helena possam ser contadas. Histórias que provam que heróis de verdade não usam capas. Às vezes, eles usam cadernos e canetas coloridas. E para que a gente saiba até onde a inspiração da Dona Helena viajou hoje, deixe um comentário nos dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Queremos ver a força da nossa comunidade espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Até a próxima história.